Olá pessoal, aqui João de Lavô e eu continuo com a nossa série Educação Fiscal. Hoje nós vamos tratar de um assunto extra que não está na pauta que eu elaborei, que eu peguei algumas informações para repassar para vocês. Por quê? Porque sexta-feira passada foi entregue pelo ministro Paulo Guedes da Economia, foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados um projeto de lei da segunda fase da reforma tributária que está em tramitação no Brasil. A primeira fase foi entregue, foi transformada no projeto de lei 3887 de 2020. Esse aí ainda está lá na Câmara dos Deputados. De maneira assim bem genérica, essa primeira fase ela cria uma contribuição chamada CBS e essa contribuição ela substitui, teoricamente substitui o PIS/PASEP e a COFINS. Mas nós hoje não vamos falar nada sobre ela, continua lá, eu fiz uma pesquisa lá no site da Câmara dos Deputados, continua lá na Câmara dos Deputados. Quem tiver interesse, vai lá e dá uma olhada, dá uma lida e vê o que encontra a esse respeito. Mas a segunda fase, que foi entregue agora, é uma fase que vai impactar diretamente todos nós, pessoas físicas, contribuintes e todas as empresas e organizações brasileiras também, micro, pequena, média e grande empresa no Brasil. Então, essa reforma tributária que está em tramitação no Congresso Brasileiro é de iniciativa do governo federal, do Executivo Federal, do Ministério da Economia, né? E tem aqui alguns princípios que nessa segunda fase que a reforma se diz que quer que seja. Primeiro, princípio, simplificação e menos custos. Então, todos nós sabemos que a nossa legislação tributária é uma das mais complexas do mundo. Isso aí não dá nem para questionar. E se realmente for simplificar para nós, contribuintes e profissionais da área contábil, da área de gestão, da área administrativa, vai ser muito bom. Então, o outro princípio é segurança jurídica e transparência. Quando se fala em tributos, impostos, taxas e contribuições, a gente sempre almeja por essa transparência mesmo e por essa segurança jurídica, para que não se mude todo ano, não se mude a forma de calcular impostos, a forma de recolher impostos. A terceira é a redução de distorções e fim de privilégio. Essa aí, esse princípio se for alcançado, vai ser excelente. Por quê? Porque a gente sabe que no nosso país, desde as capitanias hereditárias, existem privilégios, muitos privilégios. E quando a gente vê um princípio chamado fim de privilégio, nos dá assim, uma alegria muito grande. O quarto princípio, manutenção da carga tributária global. Então, não é nem notícia ruim, nem notícia boa, segundo o próprio ministro, que vai manter a carga tributária global, que nós achamos, nós brasileiros contribuintes, nós achamos que é uma carga tributária muito alta. Principalmente que nesses vídeos que eu venho conversando com vocês, eu venho dizendo da necessidade de pagarmos impostos, da necessidade de contribuirmos com esse Estado arrecadador, mas eu e todos nós brasileiros, nós somos conscientes do tamanho da carga tributária brasileira e ela só desperta assim muita curiosidade porque na nossa cabeça, nós como cidadãos, a gente não enxerga esse retorno em termos de serviços públicos, em termos de benefício para a sociedade, para todos nós da sociedade brasileira. O quinto princípio é o combate à sonegação.
Esse aí também eu sempre digo que isso aí com a tecnologia da informação e comunicação, as famosas TICs, nós vamos diminuir muito esse combate à sonegação. Nós que eu digo porque nós, cidadãos, todos nós devemos fazer esse trabalho. Para quê? Para que entre as pequenas, médias e grandes empresas, entre essas instituições não haja uma concorrência desleal, porque se alguns sonegam, se alguns não pagam imposto e outros pagam, então quem está pagando fica sendo, entre aspas, como se fosse prejudicado, né? Então esse combate à sonegação interessa tanto ao governo, ao Estado brasileiro, aos estados federados, aos municípios e principalmente a nós, cidadãos. Como eu falei também em vídeos anteriores, na verdade, a maioria dos tributos, quem paga somos nós, cidadãos. Empresário paga muito pouca coisa, só faz recolher. Então, quando existe a sonegação, é porque esse empresário aí, esse dono de mercearia, de supermercado, de várias empresas de serviço e empresas de comércio e indústria, esse pessoal não repassou para o governo, mas no final das contas quem paga é o consumidor. O consumidor é quem está pagando isso, porque todos esses empresários colocam já essas alíquotas de imposto já dentro do seu custo. Então, para formar o preço de venda, praticamente todos colocam esse valor, esse percentual de imposto dentro do seu preço de custo para formar o seu preço de venda. O sexto princípio é a neutralidade das decisões econômicas. Então essa neutralidade também ela é boa no sentido de valorizar mais, nivelar todas as pessoas sem nenhum privilégio e com a transparência lá do segundo princípio. E o sétimo princípio e o último é mais investimento em emprego. Então a gente acredita muito e fica torcendo que esses princípios sejam realmente eles sejam alcançados, né? Que esse projeto de lei da segunda fase da reforma tributária brasileira que seja aprovado da melhor forma possível. Eu estou fazendo aqui só uma explanação do projeto entregue pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso Nacional. A reforma tem três frentes, né? As três frentes, a pessoa física, como eu já falei, a pessoa jurídica e os investimentos financeiros. Então, os investimentos também estão de olho aqui na reforma tributária brasileira, na segunda fase. A reforma do imposto de renda para pessoa física, né? A atualização da tabela do imposto de renda, que já estamos com vários anos sem essa atualização. Então a base, o pessoal que ganha menos está pagando mais imposto. A atualização do valor de imóveis, que atualmente não pode ser atualizado, e a tributação de lucros e dividendos. Essa tributação aí a gente vai ver uma por uma. A atualização da tabela do imposto de renda é o seguinte: do imposto de renda pessoa física, né? Quem ganha até R$ 1.903,98 centavos, R$ 1.903,98 centavos, na faixa nova, se for aprovado, tudo aprovadozinho, provavelmente vai valer a partir de janeiro. Essa faixa mínima vai para R$ 2.500. Então já dá um benefício muito grande aí. Mais de 6 milhões de beneficiários, de pessoas vão se beneficiar com essa alíquota mínima. A segunda faixa atual vai de R$ 1.903,99 centavos a R$ 2.826,65 centavos. Isso aí vai na faixa nova, na nova reforma, vai de R$ 2.500 a R$ 3.200. Então já um número significativo de contribuintes vão ser beneficiados. A terceira faixa vai de R$ 2.826,66
para 3.751,05 e na faixa nova, se for aprovada a partir de janeiro, vai de 3.200 a 4.250. E a quarta fase, né? A quarta faixa, desculpe, vai de 3.751,06 a 4.664,68 na situação atual. E se for aprovada a partir do próximo ano, vai para 4.250 até 5.300. E a última faixa, acima de 4.664 na situação atual. E lá, se for aprovada a reforma, a segunda fase, vai para 5.300. Acima de 5.300 vai para 27,5. Então, essas faixas, a primeira faixa até 2.500 é zero, a segunda faixa de 2.500 a 3.200 é 7,5%, a terceira faixa de 3.200 a 4.250 é 15%, a quarta faixa de 4.250 a 5.300 é 22,5%, e acima de 5.300 é 27,5%. Isso aí é o quanto o aumento dessa isenção vai ser de 31%, de acordo com os cálculos da Receita Federal. Então, isso aí, para quem ganha menos, vai ter um fôlegozinho, porque essa isenção vai sair de 1.903 para 2.500, né? Então, isso aí vão ter, em média, eles fizeram esse cálculo, mais ou menos 16,3 milhões de brasileiros vão ser isentos. Então, não deixa de ser um benefício muito bacana. A outra reforma a respeito do desconto simplificado, né? Nós temos dois tipos de declarações de imposto de renda da pessoa física. A declaração por descontos legais, onde você tem que ter os recibos e notas fiscais de médico, dentista, da parte de educação, dos seus dependentes oficiais. Então, tudo você tem que comprovar. Isso aí a gente chama preencher a declaração completa ou por deduções legais. E uma outra opção seria o desconto simplificado, que nesse caso aí do desconto simplificado não precisa você mostrar para a Receita Federal que você teve aquele desconto. Então, hoje, com o avanço tecnológico, é possível calcular o valor exato que o cidadão tem de pagar, né? Então, com isso, o desconto simplificado de 20% fica restrito a quem recebe até 40 mil reais. Então, não ficou muito bom para quem ganha 60, 80, 100, 120, sei lá, ou mais por ano. Porque esse só vai ter direito agora quem ganha até 40 mil reais por ano. E 40 mil reais por ano dá quanto? Dá 3 mil, mais ou menos 3.500 reais, mais ou menos isso, uns 3 mil e poucos reais por mês, né, para dar os 40 mil reais por ano. Então, o desconto simplificado, ele é muito bom. Atualmente, a gente pode usar o desconto simplificado para quem ganha qualquer valor, valores bem a mais. Agora, a perspectiva é que esse próximo imposto de renda, que vai provavelmente até 30 de abril de 2022, né, que é referente ao ano 2021, não vai acontecer nada de mudança ainda. Por quê? Porque se for aprovado esse projeto de lei da segunda fase da reforma tributária, isso aqui vai valer a partir de 2022 e nós vamos colocar na declaração de 2023, ok? Continuando aqui sobre pessoa física ainda, né? Hoje a declaração, olha, os imóveis são mantidos pelo valor original. Então a gente tem que registrar os imóveis pelo valor original da matrícula ou da escritura pública que você adquiriu. Ao vender o bem, o cidadão vai pagar um ganho de capital, né? Entre 15% e 22,5%. Será permitido atualizar com a reforma, né, valores patrimoniais com incidência de apenas 5% de imposto sobre a diferença. Então, isso aí faz com que esse ganho de capital diminua um pouco o imposto, né? Então, não deixa de ser um benefício. Será um benefício para o cidadão que quiser atualizar o valor dos seus imóveis, que é uma coisa boa, pagando muito menos imposto na hora de vender.
ok? É prazo para adesão do pagamento do imposto de janeiro a abril de 2022. Então, quem for fazer essa opção vai ter esse prazo, tem que ficar alerta por esse prazo que vai ser de janeiro a abril, são 4 meses para fazer isso. Outras medidas, né? Essa aqui também afeta muitas micro e pequenas empresas, que são os lucros e dividendos distribuídos. Hoje são isentos, né? Serão tributados em 20% na fonte. Então haverá uma isenção para até 20 mil por mês para microempresas e empresas de pequeno porte, que são as optantes do Simples Nacional. Aperfeiçoamento das regras para combate à distribuição disfarçada de lucros, né? Através da TI, nós temos eu digo assim, a Receita Federal, o governo brasileiro, né? O Estado brasileiro, em nível de Receita Federal, eles têm muita TI, muitos softwares bacanas que eles fazem um verdadeiro Big Brother, né? nas nossas vidas, né? Nas vidas dos contribuintes. Sistema mais justo para evitar os mais ricos, para evitar que os mais ricos deixem de pagar imposto. A nova tributação incentiva novos investimentos, já que estimula o reinvestimento dos lucros. E a não tributação de lucros e dividendos cria uma distorção na economia, porque estimula a pejotização. Então, o que é essa pejotização? É tornar PJ, tornar pessoa jurídica, né? Qualquer coisa hoje a gente mesmo orienta para se abrir uma empresa, porque é uma maneira, comparativamente com a pessoa física, de qualquer profissional liberal, é uma maneira de pagar um pouco menos imposto. E com isso, eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, essa pejotização, né? Eu acho que é uma coisa boa, porque oficializa e as pessoas se dispõem a pagar os impostos direitinho, né? Então, essa questão dos lucros e dividendos vai afetar também todas as empresas, né? Vai afetar todas as empresas, com certeza. E principalmente a questão da divisão de lucro. E a respeito da reforma do imposto de renda para as empresas, a Receita, né, o Ministério da Economia vai querer mais produtividade, competitividade e investimento, tributação mais justa e eliminar brecha para não pagamento de impostos. A gente sabe aqui, eu vou só retornar bem rapidinho, a questão dos mais ricos pagarem impostos, né? Nós temos na Constituição Cidadã de 1988, né, a nossa Constituição de 1988, nós temos a questão prevista de impostos para grandes fortunas, mas nunca foi regulamentado. Por quê? Porque não interessa para muita gente que tem muito dinheiro, né? Mas, continuando, a questão da dedução do imposto de renda pessoa jurídica, né? A alíquota geral do imposto de renda pessoa jurídica, hoje a gente sabe que é 15%, né? A promessa é que em 2022 baixe para 12,5%, mas continua os 10% de adicional, né? E que a partir de 2023 que baixe de 12,5% para 10%. Então, isso aí já é um benefício, né? O adicional que já existe de 10%, né, para lucros acima de 20 mil por mês permanece. Ok? Então, a redução reduzir a tributação sobre as empresas é essencial para aumentar a produtividade, a competitividade e o emprego, né? Isso favorece o investimento e a geração de novos postos de trabalho. Isso é discurso do governo, mas na maioria dos casos aumenta mesmo a questão do emprego, né? Pagamento em ações vai ser mais controlado, né? Pagamentos de gratificações e participação nos resultados aos sócios e dirigentes feitos com ações da empresa não poderão ser deduzidos como despesas operacionais. Atualmente, se você fizer essa divisão com essa participação tanto dos sócios como dirigentes contratados, né? Pode ir lá para despesas operacionais para dar menos lucros e dando menos lucros
efetivamente vai pagar menos imposto de renda. E a Receita Federal, a ideia é arrecadar. Quanto mais arrecadar, melhor, né? Juros sobre capital próprio, né? Vai acabar com juros sobre o capital, a vedação, a possibilidade de deduzir juros sobre o capital próprio, né? Possibilidade foi criada quando era difícil ter acesso a crédito e as empresas precisavam se autofinanciar com recursos do sócio. Então, esse juros sobre o capital próprio vai acabar. Reorganização de empresas. A questão da reorganização de empresas, as novas regras para a reorganização de empresas e tributação do ganho de capital na venda de participações societárias. Aí não fica muito no nosso nível de micro, pequena e média empresa, né? Mas é bom que a gente saiba que, que vão ter novas regras aí para a reorganização de empresa. Ganho de capital indireto, né? Hoje pode haver uma empresa intermediária na venda de ativo para pagar menos impostos. Essa possibilidade também vai diminuir, mas não vai afetar muito os micro e pequenos empresários. É mais para as grandes empresas, né? Apuração trimestral do imposto de renda pessoa jurídica. Hoje nós temos principalmente, né, 3 tipos de tributação. É o Simples Nacional para as microempresas e empresas de pequeno porte. A tributação pelo lucro presumido e pelo lucro real, né? Então, pelo lucro presumido e pelo lucro real, porque o Simples Nacional é imposto único, que a gente paga numa guia chamada DAS, né? Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, essa apuração trimestral, no caso de lucro presumido e lucro real, todas as empresas deverão apurar trimestralmente o IRPJ, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né? Hoje, há 2 opções, trimestral e anual. A empresa com tributação anual precisa apurar e pagar estimativas mensalmente. Será permitido compensar 100% do prejuízo de um trimestre nos 3 seguintes, né? A medida da uniformidade aos regimes de tributação das empresas reduz o tempo gasto para a apuração de impostos, reforça o caixa das empresas e favorece setores impactados por sazonalidade, né? Por questão das empresas. E a questão da simplificação, né? Aproximação das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, né? Porque hoje o IRPJ é 15%, né? E a CSL é 9%. Então, se mudando aí, cair no IRPJ para 10% a partir de 2023, vai ficar bem próximo, né? Reduzir. Hoje uma empresa precisa ter 2 registros muito diferentes para apurar tributos similares. Isso é custo para as empresas. Custo para a empresa, é mais trabalho para as empresas de contabilidade, para os contadores, né? E a ideia é que possa simplificar essas obrigações tributárias. E, ultimamente, que vai interessar mais aos investidores, né? Facilitar a vida do investidor brasileiro. Eu estava ouvindo um podcast hoje que nós temos uma população de 210 milhões e só temos 3 milhões de investidores na Bolsa, né? Então é muito pouco, tipo 1,5% só, muito pouco mesmo, essa nossa participação da sociedade como um todo nos investimentos. A gente fica acomodado, a maioria fica acomodado na poupança rendendo 0,5%, ou no máximo 1% ao ano, é muito pouco, né? Harmonizar esse incentivo para investimento em bolsas e outros investimentos que não sejam poupança, para o setor produtivo alavancar mais empregos, mais produção, a economia ficar mais robusta, precisa que muita gente... que a maioria, que a gente possa ser investidor. Todo investimento, obviamente, tem risco, né? Mas que seja com menos risco e com um ganho um pouco maior, bem maior do que o que a gente está ganhando agora, o que a maioria ganha na poupança, né? Cortar privilégios dos grandes, né? Não é muito fácil.
Operações em bolsa de valores. A ideia, o potencial de investimento na bolsa de valores é enorme, né? Como eu estava dizendo, nós de 210 milhões nós temos só 3 milhões aplicando em bolsa. A simplificação facilita o acesso ao mercado e traz segurança para que mais brasileiros possam investir. A ideia é essa, que tenha mais pessoas investindo, né? Ativos de renda fixa, né? Tesouro Direto, CDB, etc. também, que possa ter mais oportunidade para os investidores, para as pessoas colocarem seus recursos, né? Suas economias lá. E isso aí reduzindo o imposto de renda, que é a proposta do governo, o imposto de renda sobre essas aplicações financeiras, tanto em bolsa como Tesouro Direto, CDBs, como outras aplicações. Fundos diretos também, fundos imobiliários, enfim, então são liberdade para o pequeno investidor para entrar e sair do fundo a qualquer tempo sem pagar mais imposto por isso. Então é outra facilidade que a segunda fase da proposta da reforma tributária está querendo fazer. Fundos fechados, os chamados fundos multimercados também vai ter uma simplificação para melhorar. E fundos de investimento imobiliário, né? Os famosos FII. É preciso simplificar e harmonizar o tratamento tributário para todos os fundos. Então a ideia é diminuir imposto. No caso específico aqui desse fundos de investimento imobiliário, a proposta é que caia de 20% para 15% na distribuição de rendimentos, né? Na amortização e na alienação de cotas. Então a ideia é simplificar e que a pessoa possa entrar e sair desses fundos de uma maneira menos burocrática. Então, eu espero que com esse vídeo extra sobre educação fiscal, eu possa ter contribuído de alguma maneira para esclarecer mais. A gente não sabe quais serão as mudanças que vão acontecer lá no Congresso Nacional com essa segunda fase da reforma tributária, mas estamos aqui torcendo para que fique melhor. Eu, na minha avaliação pessoal, eu até desejaria que a questão do desconto simplificado na declaração de imposto de renda da pessoa física não tivesse tido tão esse limite, né? Mas para algumas pessoas vai ser bom, para outras não vai ser tão bom. E a questão também da divisão de lucros para as micro e pequenas empresas, que ficou com o teto assim, mais ou menos, mas a ideia é que seja feita alguma mudança. E essa atualização da tabela do imposto de renda pessoa física, ela já era esperada desde 2015, mais de 6 anos aí que está sem essa correção, e os pequenos, principalmente os assalariados, quem ganha de 1.900, de 2.500 abaixo, está sendo prejudicado. Então, obrigado aí pela sua atenção, para quem teve paciência de me ouvir até agora, e a minha ideia é sempre compartilhar esses vídeos nessa nossa série de educação fiscal. Grande abraço. Se você não for ainda inscrito no meu canal lá no YouTube, youtube.com/João de Lavor, e se não for ainda inscrito, se inscreva, clique lá no sininho e também, por favor, dê um like aí no nosso vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.